Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, a vida de todos, que nesse momento está, assistindo esse vídeo, que o Senhor venha abençoar, a quarta-feira, de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, nessa tarde, dando uma meditada nas Escrituras Sagradas, do Senhor, e o Senhor tocou, ao meu coração, para estar passando algo, para os meus irmãos, nessa tarde. Estou lendo aqui no livro de Provérbio, no seu capítulo de número 22, se os irmãos quiserem pode acompanhar, tá? Provérbio, capítulo de número 22, no seu verso de número 6, aonde diz: instrui o menino no caminho que se deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. A palavra a qual nos ensina, nós instruir, os nossos filhos no caminho que deve andar, Nós temos que ensinar os nossos filhos, desde pequeno, o caminho certo, Porque muitas das vezes nós se deparamos, com situações no dia de hoje, porque a palavra também diz, não é por força nem violência, sim, não é, mas eu quero te dizer algo, nessa tarde, porque muitas das vezes o filho tem de 8, a 13, a 14 anos, está sobre o seu domínio, e a Bíblia nos ensina que nós que tem que ensinar a eles o caminho que ele deve andar, nós que temos que ensinar os nossos filhos. Porque por muitas das vezes, nós pais deixamos a desejar, por falta de conhecimento, de sabedoria, Porque um filho de 8, 13, 14 anos, a gente tem que instruir ele, A Bíblia fala que é nós que tem que instruir o nosso filho no caminho que deve andar. Não é o que ele quer, É nós que tem que ensinar a eles o caminho, que eles se devem andar. Muitos podem até olhar, assistir esse vídeo e falar, não, tá errado, Eu respeito, a decisão de cada um, porque cada um, tem os seus filhos, mas eu quero dar um alerta, meus irmãos, que nós sabemos que nos dias de hoje nós estamos vendo muitos jovens, no caminho errado, Muitas das vezes, como diz, não é por força nem violência. Sim, eu concordo com isso, porque está nas escrituras. Mas que idade tem o seu filho? A qual idade ele se encontra nesse momento? É você que tem o domínio sobre ele. O Senhor colocou ele nas tuas mãos para você ensinar a ele o caminho que ele deve andar. Não, eu não vou não, não, você vai. Você vai sim. Lá na frente, ele vai entender, o porquê, você levava ele, para a igreja. Você não está obrigando ele, não. Você está ensinando o caminho, porque ele não sabe o que quer, Muitas das vezes nós se recuamos, deixamos os filhos fazer o que eles querem. Mas a palavra do Senhor nos diz que é para nós ensinar o caminho que ele deve andar. Então nós que somos cristãos, nós que estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, nós temos que levar os nossos filhos, nós temos que ensinar sim. Não é ele falar, não, eu não vou não, e você deixar por isso mesmo. Não, não é por força nem violência, não. Qual a idade tem o seu filho? Mais uma vez eu te pergunto, qual a idade tem seu filho? Você tem que levar o teu filho para o caminho do Senhor. Ensina a ele o caminho que ele deve andar. Lá na frente, quando ele chegar a uma certa idade, aí sim, não é por força nem violência, mas ele já vai saber, o caminho certo. Agora, se ele querer trilhar o caminho errado, mas você já ensinou, ele o caminho certo, Então, nesta tarde, meus irmãos, abre os seus olhos, Nós estamos vendo que
né? O fim dos tempos estão próximos, muitos os sinais já estão acontecendo, né? Muitas das vezes nós estamos deixando nossos filhos a desejar, nós não pegamos no pé, nós temos que pegar no pé sim, nós temos que ensinar o caminho certo, porque muitas das vezes nós deixamos os filhos do jeito que quer, muitas das vezes, né, não é por força nem violência, e o filho começa a levantar bezerro dentro da tua casa, dentro do teu lar. Você é cristão, você não pode aceitar certas coisas dentro da tua casa, não aceita levantar bezerro dentro da tua casa, não. Ensina a ele o caminho que deve andar. Ensina a ele. Você que tem que ter o domínio sobre ele, né? O Senhor ele colocou nas tuas mãos para você cuidar, você ensinar, né? Não ele ter o domínio sobre você. Você tem que ter o domínio. Aleluia, porque o Senhor ele colocou nas tuas mãos para você cuidar. Então, meus irmãos, fica com esta palavra nesta tarde. Ensina os teus filhos nos caminhos que se deve andar, né? Porque nós sabemos que Jesus ele está voltando. Muitos jovens morrendo, né? Sem conhecer a verdade. Muitos também conhecem, mas fato dos pais, né? Deixar eles fazer o que eles querem também, né? Muitas das vezes perdendo a salvação, né? Mas nós como conhecedor, para que nós não venha pagar o preço lá na frente, porque nós também pagamos o preço, porque nós não ensinou o caminho certo. Ah, não, eu vou fazer isso. Não, está errado. Você não pode fazer isso. Você não pode, né? Meus irmãos, mais uma vez eu te pergunto, qual idade tem o teu filho? A Bíblia diz, como eu já disse, não é por força nem violência, mas qual idade tem o teu filho? Um filho de 8 anos, ele vai falar, eu não quero fazer isso, eu não quero, você vai deixar. Um filho de 12, 13, 14 anos, eu não quero fazer isso, você vai deixar, você vai abrir as mãos e deixar ele fazer o que ele quer? Meus irmãos, instrui o teu filho no caminho que deve andar. Você tem que ensinar. Você pode até ser contra nesta palavra, né? O que eu estou te dizendo aqui. Mas lá na frente, se você não vigiar, você vai pagar o preço e você vai lembrar desse vídeo que está te alertando. Né? É um alerta para mim, a palavra do Senhor, ela é um alerta, quando eu abro ela, eu começo a meditar, ela é um alerta para mim e para você. Vigia, ensina o teu filho no caminho que ele se deve andar. Não é o que ele quer, não. Que idade tem para ele querer ser dono de si mesmo? Que idade ele tem? Vigia, meus irmãos. Instrui, não é por força nem violência. Mas você tem que levar o teu filho sim. Ele está sob o teu domínio. Ah, eu não quero, eu não quero. Não, você vai. Você vai. Que idade tem ele? Mais uma vez eu pergunto. Que idade tem ele? Para ele fazer o que ele quer? Não, você vai. Como eu já disse, de decorrer de um tempo, né, que ele tiver com uma certa idade, aí já é ele e Deus. Se ele querer se desviar, aí sim, não é por força nem violência. Entenda isso. Mas a Bíblia nos ensina, instrui o menino que o caminho que ele se deve andar. Então quer dizer que eu tenho um filho, ele tem 8 anos, 3 anos de idade, aí fala, ah, papai, eu não quero ir para a igreja, não. Ah, não, filho, pode ficar aí, não é força nem violência, fica aí. Tria outros caminhos. Irmão, que é isso? Que é isso? Vigia. Vigia. Instrui o teu filho no caminho que ele se deve andar. Amém? Nesta tarde, fica com essa palavra, fica com essa alerta, né? Que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus.